O motor diesel foi apresentado ao mundo no início do século XX. Ele foi inventado pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel para ser polivalente. Funciona com diversos tipos de combustível, óleos minerais e vegetais. No entanto, uma fração do petróleo revelou-se tão boa para esse motor que acabou recebendo sua denominação, é o diesel. Os motores passaram então a ser adaptados para funcionar cada vez melhor com este combustível. Rico em enxofre, o petrodiesel é uma ameaça à saúde. O produto de sua queima, o dióxido de enxofre, ao se combinar com a molécula da água, produz o ácido sulfuroso, que com o oxigênio do ar transforma-se em sulfúrico, gerando a chuva ácida. Especialmente nos grandes aglomerados urbanos, a ordem é reduzir o enxofre no diesel. O Brasil já refina o combustível para o teor de 500 partes por milhão, 7 vezes menos que o usado décadas atrás. Mas uma grande revolução está em curso, a adição de um novo composto ao petrodiesel, um derivado vegetal chamado biodiesel. No Brasil, a partir de 2008, será obrigatório colocar 2% de biodiesel no diesel. O volume sobe para 5% em 2013. Para que o biodiesel pudesse ser utilizado puro, o motor teria que sofrer alguns ajustes. Em princípio, ele seria o mesmo motor, mas alguns ajustes seriam necessários. Agora, se eu falo isso para um operador de frota, digamos, uma empresa de transporte coletivo na cidade de Curitiba, é claro que não é desejável e não é até concebível para ele, dentro do seu negócio, trocar os motores ou partir para uma renovação de todos os motores da frota. Isso custa muito dinheiro. Então, a ideia seria a de uso de misturas do biodiesel no diesel. E sabe-se que misturas de um biodiesel de boa qualidade, até 20% no diesel, não exige qualquer mudança no motor. Isso é uma pesquisa que já vem de muitos estudos, né? E sabe-se isso com bastante segurança. Então, a vantagem disso seria reduzir as importações de diesel, melhorar a qualidade do combustível, certo? E diminuir as emissões, porque através dessa substituição de 20%, pode-se chegar a uma redução da fuligem gerada pelo motor diesel, que é a primeira grande evidência de problema nas emissões, é a fuligem, né? Eu moro do lado de uma pista do expresso, por exemplo, e sei o que é isso no dia a dia. Essa substituição de 20% causa uma diminuição de até 40%, em alguns casos até mais do que isso, 40% a menos de fuligem nas emissões do motor, podendo até eliminá-la totalmente. Isso significa visualizar um motor funcionando sem emissão de qualquer fuligem, o que seria, para a qualidade do ar numa metrópole, um ganho fantástico. Imagina o que isso significa para o poder público, para a saúde pública. A produção do biodiesel é um processo simples. Ele é um éster conseguido a partir da reação de óleos vegetais com o álcool. Este é um biodiesel parcialmente purificado, ou melhor, são ésteres etílicos, já que está parcialmente purificado e após devidamente purificado, chamaremos ele de biodiesel. Este material foi obtido a partir deste experimento em pequena escala, no qual a gente tem um balão. Dentro do balão foi colocado óleo de soja, tendo óleo de soja, álcool etílico, tendo hidróxido de sódio ou soda cáustica dissolvida previamente no álcool. Colocou-se então o óleo, o álcool com a soda dissolvida, através de um sistema de agitação eu coloquei para agitar, a uma temperatura de cerca de 40 graus Celsius e após 1 hora eu tenho o material pronto para ir para as etapas de purificação. Como a gente usa álcool etílico em excesso, a primeira etapa de purificação consiste na evaporação do etanol usado em excesso. A gente usa cerca de 3 a 4 vezes de excesso de álcool etílico.
Para a gente conseguir separar, então, esse álcool etílico, nós colocamos isso no rota-evaporador. Através, então, do rota-evaporador, nós evaporamos o excesso de etanol. E assim que nós evaporamos o excesso de etanol, colocamos isso dentro de um funil de separação ou mesmo de uma proveta, né? E onde nós iremos observar a separação de fases, sendo que na parte de baixo ficará a glicerina e na parte de cima uma camada rica em ésteres etílicos que, como eu disse ainda há pouco, após devidamente purificado, irá dar origem ao biodiesel. Neste que eu tenho na minha mão, a gente não observa mais a glicerina, porque ele já passou por algumas lavagens. Aqui embaixo, essa parte incolor ainda é um pouco de água que foi usado para fazer as lavagens. Então, eu faço várias lavagens com a intenção de tirar sabão e outros contaminantes, e após essas lavagens eu absorvo esse material num absorvente adequado, de modo a eliminar totalmente a água e também mais sabão que eu não consiga retirar nas lavagens e outros materiais que sejam indesejáveis para o biodiesel. Após, então, a adsorção, o biodiesel estará pronto para análise. A pesquisa com o biodiesel começou durante as duas crises do petróleo, em 1973 e 1979, mas diminuiu depois com a estabilização do seu preço. Melhorar, buscar novas alternativas para aumentar a eficiência no processo produtivo é um desafio que a Universidade Federal do Paraná encara há décadas. A história do biodiesel no país vem mais ou menos desse cenário. A UFPR se envolveu nessa brincadeira, ela se envolveu também com esses testes, houve um contato inclusive do professor Parente com a Federal do Paraná, houve também um esforço bem interessante na Cocamar, já no início da década de 80, com testes realizados com biodiesel, pelo que me consta, produzidos lá mesmo a partir de óleo de caroço de algodão. E houve até mesmo um envolvimento de alguns professores da universidade nesses testes. E aqui no nosso departamento de engenharia química, também naquela época, o professor Newton Bitter, juntamente com alguns dos seus alunos, né, hoje professor José Carlos Laurindo, o professor Gregório Buziguin e outros, tiveram uma iniciativa exatamente de verificar a viabilidade desse combustível para motores do ciclo diesel. E aqueles resultados são válidos até hoje, muito embora o motor, como nós já discutimos, tenha evoluído. Hoje em dia, eu creio que haja um parênteses aqui, na verdade, daquelas ações ou daquele envolvimento, ou daquele desenvolvimento da década de 70, 80, surgiu então um conteúdo muito grande, muito rico de informação sobre o biodiesel. Inclusive existe um relatório do Ministério de Ciência e Tecnologia de, algo como 500 páginas, eu agora não me recordo quantas páginas, mas é alguma coisa bastante consolidada sobre testes tanto de ésteres metílicos quanto de ésteres etílicos de diferentes tipos de oleaginosas. E esses testes foram feitos em várias circunstâncias, utilizando caminhões, tratores. Foi uma coisa muito bacana que o governo fez naquela época. Por quê? Porque havia a pressão do mercado internacional do petróleo, que estava muito negativo para a economia nacional naquela época. E havia um temor que, eventualmente, aquilo realmente se consolidasse num problema irreversível e que, com isso, não fosse mais possível, portanto, manter a saúde, né, digamos assim, a balança comercial brasileira em um bom patamar de estabilidade. Bom, seguiu-se isso, então, o retorno do preço do petróleo a um patamar adequado. Quer dizer, houve uma solução dos problemas que geraram o desequilíbrio, né, dos preços do barril do petróleo naquela época. A oferta voltou a ser otimizada, principalmente pelo bloco dos países da OPEP, e o preço caiu. Resultado disso foi que o projeto biodiesel caiu no ostracismo, mas não em alguns núcleos de pesquisa do país, nem em outros países. Esses grupos de pesquisa brasileiros que continuaram ligados ao tema biodiesel
continuaram com pouco financiamento, com pouca condição de trabalho, mas mesmo assim mantiveram a sua ligação com o tema. Agora, em outros países, como na Áustria, como na França, como na Itália, como na Alemanha principalmente, o biodiesel se desenvolveu de uma forma muito significativa, se tornando praticamente uma realidade dentro do contexto local, né, de combustíveis. Hoje em dia, com o retorno do biodiesel ao cenário internacional, o Brasil está como que tentando resgatar uma história que ele já cumpriu, que ele já viveu. O primeiro desafio atual é a própria definição do que seja o biodiesel. Quando se fala em biodiesel no país, pode-se estar falando de muitas coisas. Ao passo que no exterior, a compreensão do que seja biodiesel está atrelada à definição que eu acabei de dizer. Tanto é verdade que a STM, as normas europeias, ou todos os grandes órgãos de normatização mundiais, eles definem o biodiesel como tal: ésteres de ácidos graxos derivados de fontes renováveis como óleos vegetais, gordura animal, óleos de descarte, óleos de fritura e coisas do gênero. Então, para nós aqui no Departamento de Química, biodiesel é o que a especificação deseja recomendar. Existem outras formas de biodiesel interessantes, como é o produto do craqueamento, por exemplo, de óleos vegetais, ou mesmo de biomassa, com os bioóleos. Isso talvez seja algo de futuro que hoje ainda não encontra viabilidade econômica, mas é uma linha de pesquisa extremamente interessante que merece respeito. A definição é importante para desfazer um mito de que qualquer óleo jogado no motor a diesel vai funcionar sem problemas. Na verdade, nós temos alguns exemplos aí. Eu me lembro de há pouco ter ouvido uma história e lido sobre ela. Ela alcançou uma notoriedade nacional, porque chegou até o Jornal Nacional e depois até o Fantástico, de uma pessoa do interior do estado do Paraná que se, digamos, intitulava o descobridor desse combustível maravilhoso que ele usava no seu Jeep, produzido a partir de gordura dessas televisões de cachorro. Sabe o que é televisão de cachorro, né? São aqueles assadores de frango, né? E a gordura do frango toda é coletada abaixo. Então ele coletava aquela gordura de frango, levava para casa, misturava com metanol meio a meio, colocava um cucharão de hidróxido de sódio no meio e batia isso de uma forma artesanal dentro de uma máquina de lavar. Isso está escrito no jornal, eu tenho a reportagem até hoje. Como produto disso, ocorria uma reação, que ele deixava, segundo o próprio autor, 24 horas no sol para depois transferir diretamente para o seu Jeep e sair por aí andando. Na verdade, como eu já falei, o diesel, o motor diesel, ele suporta essas agressões. E suporta por um bom tempo. Mas uma hora ele vai, digamos, chiar. E as consequências vão ser sofridas, né? Porque o produto não apresenta a qualidade necessária para ser utilizado no motor. A questão está na adequação tecnológica do motor ao combustível preferencial, o diesel. O motor diesel foi desenvolvido ao longo de décadas para o uso desta fração do petróleo chamada óleo diesel. Portanto, se eu uso agora o biodiesel no motor, eu necessariamente devo esperar algumas desconformidades no funcionamento, né? Não do motor, mas da própria adequação do combustível ao motor. Então, o biodiesel é um produto de maior viscosidade, certo? Isso pode-se ver facilmente pela própria viscosidade do óleo vegetal. E essa viscosidade é transferida, em parte, para o produto biodiesel. Embora haja uma diminuição bastante significativa, a viscosidade do biodiesel ainda é bastante superior à do diesel. Resultado, o que é? O comportamento do combustível no motor não é ideal, né? Os sistemas de injeção do combustível não funcionam da mesma forma quando o diesel é substituído pelo biodiesel. E com isso se tem combustão parcial e uma série de
problemas associados à diluição parcial no óleo lubrificante, formação de coque, depósitos, né, incrustações e coisas do gênero. No entanto, óleos vegetais de boa qualidade podem ser usados sem provocar danos ao motor, mas um teste realizado na Alemanha detectou outro tipo de problema. Frotas de caminhões utilizando diesel de teor de enxofre de apenas 15 ppm, oriundo de uma refinaria da Suécia, chamado diesel MK1. O diesel de 50 ppm de enxofre, que é o que hoje é o empregado, ou pelo menos é solicitado na Europa. O biodiesel de melhor qualidade que eles poderiam produzir a partir do óleo vegetal de canola. E, finalmente, o óleo puro de canola refinado à melhor qualidade possível. O melhor óleo. E fizeram os testes. Interessante. Os resultados indicaram que, salvo alguns probleminhas, o comportamento dos combustíveis foi muito bom. Em alguns casos, até mesmo o próprio óleo vegetal apresentou vantagens. Em outros casos, algumas desvantagens. Mas, de uma forma geral, os resultados foram interessantes, bastante interessantes. Mas lembre-se, óleo vegetal refinado ao cúmulo, eu diria. De excelente qualidade, livre de qualquer impureza. Porém, quando foram olhar nas emissões, principalmente nos hidrocarbonetos emitidos pelo processo de combustão, chegaram à conclusão que as emissões do óleo vegetal puro foram mais do que 100 vezes mais problemáticas do que as próprias emissões do diesel. Ou seja, a presença de substâncias carcinogênicas ou mutagênicas nas emissões do óleo vegetal foi quase que 2 ordens de grandeza superior ao do biodiesel ou do diesel de boa qualidade. A opção do biodiesel tem mais vantagens. Sua adição ao diesel de petróleo dá a viscosidade que o combustível perde quando é reduzido o seu teor de enxofre. Qual é o problema do enxofre? A presença de enxofre nas emissões gera uma série de problemas, gases tóxicos, chuva ácida, uma série de problemas sérios que comprometem a saúde da população e o equilíbrio ecológico. À medida que o enxofre cai no diesel por uma determinação da legislação, a viscosidade desse óleo diesel cai também. Por quê? Porque o enxofre ele está ligado, mais intimamente ligado, à porção mais viscosa do diesel, ou seja, as moléculas maiores, que uma vez craqueadas ou quebradas ou dessulfuradas, elas passarão a apresentar menor massa molar e, portanto, menos viscosidade. Isso significa dizer que o diesel de baixo teor de enxofre passará a não apresentar mais as propriedades que o próprio motor exige, propriedades que estão exatamente fundamentando o princípio de funcionamento do motor por compressão interna. Onde que entra o biodiesel nisso? O biodiesel sendo mais viscoso, e isso eu falei agora há pouco, que a viscosidade do diesel é maior do que a do diesel, e ao mesmo tempo, apesar de mais viscoso, compatível com o funcionamento do motor, o uso desse biodiesel no diesel de baixo teor de enxofre naturalmente corrige aquele parâmetro de viscosidade. E a mistura B2, B5 ou B20 apresenta daí as propriedades adequadas para o uso nesses motores de ciclo diesel. Há estudos que demonstram que uma quantidade tão pequena quanto 2% de biodiesel no diesel já são suficientes para a correção desse parâmetro de viscosidade. Outra característica importante: por ser de origem vegetal, o biodiesel é menos agressivo em caso de derramamento. Tem um acidente na Serra do Mar com um vagão que transporta combustível e esse acidente com derramamento é um acidente com biodiesel. Na verdade, eu tenho um problema porque esse biodiesel é de uma habilidade e isso vai gerar um desequilíbrio ecológico, porque você tem um substrato novo aparecendo no meio ambiente. No entanto,
é um substrato atóxico. Existem estudos muito desenvolvidos no mundo que indicam que a toxicidade do biodiesel é análoga ao do açúcar ou do sal, cloreto de sódio, que nós consumimos. Então a toxicidade dele é muito baixa. Não é que não iria causar um desequilíbrio ambiental, mas esse desequilíbrio seria muito menos severo do que um acidente causado com uma carga de diesel ou uma carga de derivado de petróleo. A produção do biodiesel é boa também para os produtores rurais, que ganham uma nova opção econômica para a sua plantação. A American Soybean Association, que é a Associação dos Produtores de Óleo de Soja dos Estados Unidos, se aproximou do governo brasileiro, os produtores de soja, e eles ofereceram para o governo brasileiro uma doação de aproximadamente uns 80 mil, que acabou por uns 45 mais ou menos, mas isso também não é importante, 80 mil litros de éster produzido nos Estados Unidos, ou de biodiesel produzido a partir de óleo de soja, com metanol. E essa oferta tinha um objetivo, é claro, econômico, macroeconômico. Eles gostariam de nos alertar, ou pelo menos relembrar, que era possível fazer algo a mais com o óleo de soja que não simplesmente competir com eles no mercado internacional, muitas vezes gerando quedas significativas do preço internacional do óleo na Bolsa de Chicago. Curitiba, das cidades que foram contactadas pela American Soybean Association, foi a única que aceitou os testes e que abraçou a ideia, até mesmo devido a essa conotação de capital ecológica. E os testes foram realizados e, mais uma vez, surtiram resultados muito interessantes. Testes com 20% de biodiesel no diesel. Porém, foi que talvez os políticos da época não abraçaram a causa com o desejo necessário. Os produtores rurais não perceberam que eles eram os grandes motivadores de uma revolução nesse sentido à época. O biodiesel não passou a ser o que é hoje na Europa e o que virá a ser nos Estados Unidos, porque lá ainda a coisa está se desenvolvendo, por outra razão, senão pelo próprio interesse dos produtores agrícolas. São eles os grandes motivadores, os que motivam os lobbies a trabalhar em prol daquilo que eles produzem e que traz riquezas para o país. Apesar da importância ecológica do biodiesel e de seus reflexos na geração de renda do agricultor, o grande impulso para a decisão atual é o preço. Hoje nós estamos vendo aí o barril de petróleo chegando a $75 a tonelada, o barril, e isso indiscutivelmente abre a oportunidade do biodiesel de se tornar agora uma opção econômica real. Hoje o biodiesel pode ser economicamente viável simplesmente por selo, sem quaisquer atribuições econômicas às externalidades ou aos outros benefícios que ele proporciona. Quer dizer, muitos hoje pensam no biodiesel como uma atividade comercial real. E por essa razão eu acredito que agora é quase que inevitável uma consolidação de 3 fatores. Fatores econômicos, políticos e socioambientais. A produção do biodiesel não interessa apenas à cadeia automotiva. O LACTEC, Laboratório de Tecnologia associado à Universidade Federal do Paraná, tem projetos de uso do combustível para geração de eletricidade. O LACTEC tem um projeto com a Eletronorte, uma concessionária de energia elétrica, visando a utilização do biodiesel para geração de energia no norte do país. Eu sei também que a Eletronorte tem um outro projeto lá em Roraima, que eles estão instalando um grupo gerador para utilizar o biodiesel. Aqui no Paraná, a utilização do biodiesel em substituição ao diesel para geração de energia elétrica, ela não é muito, digamos assim, explorada, porque o sistema da Copel, a geração de energia elétrica, ele consegue atender a demanda. Então, não há necessidade de você ter uma fonte alternativa para a geração de energia elétrica em grupos geradores aqui no Paraná. O envolvimento da UFPR na pesquisa do diesel é amplo. São várias as possibilidades em estudo.
a melhor catálise, os mais eficientes estabilizantes e as alternativas de uso para a glicerina, coproduto da reação. O Programa Nacional de Biodiesel, na verdade, ele tem 5 pilares. E desses pilares, nós participamos fortemente em 3. Os outros 2 é a análise de ciclo de vida e a parte econômica. Mas desses 3 pilares que nós participamos fortemente, esses 3 pilares seriam a parte de produção, a parte de estabilidade ao armazenamento, com os aditivos que melhoram a estabilidade oxidativa e evitam a cristalização do biodiesel, e, por último, a parte de coprodutos. Nos 2 primeiros, nós participamos tecnicamente. No último, coprodutos, em função do sucesso que esses materiais têm tido quando apresentados em diversos fóruns nacionais e internacionais, nós acabamos sendo indicados como um dos coordenadores nacionais para exatamente o desenvolvimento do tema coproduto dentro do Programa Nacional. E é bem possível que a Universidade Federal do Paraná seja a universidade, através da FUNPAR, a sediar o projetão, se é que eu posso assim dizer, do Ministério de Ciência e Tecnologia para dar exatamente a motivação, agora obviamente financeira, fundamental para que os projetos se desenvolvam.